Bom dia, meus amados, meus irmãos. Ontem eu gravei um vídeo aqui sobre a Páscoa. E eu queria, essa noite eu não dormi, eu fico meditando na palavra de Deus. Eu queria esclarecer alguns fatos aqui, que alguém pode ter visto aquele vídeo e pode estar pensando assim: o Miguel está sendo arcaico, o Miguel está sendo duro com as suas palavras. Mas não é isso que se trata, gente. Ontem, quando eu me referi aos acontecimentos, eu não estava me referindo somente a uma igreja, ou que é católica, não. Isso vale para todas as igrejas, todas, católica, protestante, tudo, espírita, tudo. Porque qualquer religião emana de Deus. Então, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: isso há séculos eu disse que tinha uma profecia, existiam profetas. Jesus, antes de nascer, já tinha o profeta, Isaías já tinha narrado o nascimento de Jesus 700 anos antes, entendeu? Então, tem uma profecia que dizia que quando chegasse o momento da volta de Cristo a esse mundo, e esse momento a gente não pode calcular que sendo agora, esse momento acontece a partir da hora que Jesus é crucificado e morto, já começa a contar, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Então, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, aquele povo já começou a esperar a volta de Cristo, entendeu? Porque Cristo não marcou a hora. E se está demorando muito, porque se até hoje não voltou, porque o tempo de Deus, um ano para Deus é um dia para nós, um ano para Deus é um dia para nós. O que eu estava querendo dizer, para nós cristãos, né, que confiamos em Deus, que cremos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra. Aliás, nós só temos um documento que revela a Deus, é a Bíblia. A Bíblia é um documento sagrado, é a própria palavra escrita. É como se Deus estivesse falando com nós. É assim que o cristão entende que a Bíblia é. Todos os cristãos. Não estou falando assim, sem fazer diferença de evangélicos, de protestantes, de católicos. Então nós entendemos assim. Mas não é assim que estão sendo usado a palavra de Deus, que está sendo usada a palavra de Deus. E por incrível que pareça, está sendo usado, sabe por quem? Por líderes religiosos. E quando eu falo líderes religiosos, agora eu posso citar o próprio papado, os padres, os líderes religiosos pentecostais, evangélicos. Todos eles estão deturpando, reescrevendo a Bíblia. Vejam um pouco só, é como se estivesse reescrevendo a Bíblia da maneira que se condiz a eles, da maneira que eles tiram proveito disso, entendeu? É onde eu disse que entra aí o comércio. Eu vou explicar para vocês me entenderem o que eu estava querendo dizer. Como eu disse, eles estão reescrevendo a Bíblia, e isso causa uma confusão na mente das pessoas com menos conhecimento bíblico, mas que tem fé em Cristo, mas eles ouvem uma coisa aqui, ouvem uma coisa da outra igreja, ouvem uma coisa, eles ficam deturpados, e aí com isso a fé, que é a única coisa que vai nos levar à salvação, ela se esfria na pessoa, e a pessoa é condenada a uma morte eterna. E não é isso que Jesus falou. Jesus, ele deixou uma ordem aos seus discípulos e a todos nós: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho para que haja salvação para muitos. Então, eu não sou ninguém, eu não sou pastor, mas eu gosto de estudar a Bíblia. Eu tenho o dever de vir aqui me expor, até de ser criticado, correr o risco de ser criticado e falar essas verdades, porque quem conhece o mínimo a Bíblia sabe que eu estou falando a verdade.
Olha só, estão trocando a palavra de Deus escrita por tradições. É isso que eu estou falando, que eu falei ontem. Por tradições criadas por homens. Estão botando tradições na palavra de Deus, num documento escrito. A palavra é um documento que Deus deixou para a gente, num documento escrito, no sagrado. Estão botando tradições para tirar proveito. Eu vou te explicar por quê. A Bíblia, gente, é a própria palavra de Deus, do sagrado. É algo sagrado. Em um dos livros do Novo Testamento, o João, o apóstolo amado, ele escreve uma coisa maravilhosa. E ele, em poucas palavras, ele explica uma coisa que todo mundo tem que entender, que não se pode mexer. Ele explica o seguinte, ele dá veracidade à Bíblia. Ele fala assim num dos livros dele, não sei se é 1 João ou 2 João, ele fala assim: o que dele ouvimos, ele está se referindo a Jesus. Isso depois que Jesus já tinha ressuscitado já uns 20 anos já. Porque o João foi o único apóstolo que não morreu de morte matada. Ele morreu na ilha de Patmos. Aliás, ele nem morreu na ilha de Patmos, ele morreu na cidade, se não me engano, de... não sei se foi Éfeso. Eu sei que ele morreu de morte natural. Jesus separou ele justamente para escrever o livro de Apocalipse. Então ele dá uma narrativa, ele começa o livro dele dizendo assim: amados, o que dele, que de Jesus, porque ele viveu com Jesus, o que dele vimos e ouvimos, nós os transmitimos. Olha só, o que de Jesus nós vimos e ouvimos, nós transmitimos para vocês. Quer dizer, é o que está na Bíblia, é o que ele deixou escrito. Olha, o que eu deixei escrito aqui, o que Pedro deixou escrito, o que Paulo deixou escrito, o que Marcos deixou escrito, o que Mateus deixou escrito, foi o que dele ouvimos e o que dele vimos. Ponto. Por isso que eu falei, a Bíblia não tem nada disso que hoje se fazem por aí. Então ele fala isso, parece que estava adivinhando. Gente, é isso que eu estou narrando aqui, é o que nós vimos dele, é o que nós vimos e que ouvimos dele. Por isso que eu vim aqui ontem e falei aquilo tudo. Então, a gente tem que entender que a Bíblia, somente a Bíblia, é a história de Deus, a palavra escrita de Deus, e isso é inquestionável. No último livro da Bíblia, por exemplo, Apocalipse, o próprio João, que escreve o livro, o que ele fala na última página da Bíblia? Ele diz o seguinte: o que se encontra neste livro, referindo à Bíblia, o que se encontra nesse livro, nem um tio e nem um y pode ser tirado ou acrescentado, mas, como ele disse, é justamente isso que vem acontecendo. Tem gente tirando coisas da Bíblia e acrescentando coisas da Bíblia. Como que eles estão feito isso? Simplesmente para tirarem proveito. Porque quem faz isso são líderes religiosos, refiro novamente a padres, papa, tudo por causa de comércio. Como que eles tiram algo da Bíblia sem que nós percebamos? Essas pessoas são pessoas que conhecem a Bíblia melhor do que nós. O que eles fazem? Eles pegam um texto fora de um contexto para criar um pretexto, para nesse pretexto eles tirarem proveito. E a Bíblia não relata aquilo que eles estão falando. Se você pegar um texto fora do contexto, você cria um pretexto. É isso que vem acontecendo há épocas, tanto na igreja evangélica quanto na católica, porque gera dinheiro. O que eu estava dizendo ontem era justamente isso. Nós não podemos profanar o sagrado, porque a partir da hora que você mexe na Bíblia, que você
distorce a palavra da Bíblia, você está adulterando a Bíblia. É como se estivesse adulterando um documento. É crime. E na Bíblia, adultério é pecado. Quando na Bíblia, no mandamento, fala que adulterar é pecado, não está se referindo somente ao adultério entre homem e mulher, não. Adulterar um documento, adulterar a palavra de Deus, é tudo que você adultera. Então, quando os homens fazem isso, esses líderes religiosos, eles estão adulterando, eles estão pecando. Eles vão ser os primeiros a ser condenados. Porque eles estão fazendo isso dentro de uma igreja, dentro de um templo, lotado de pessoas, muitas vezes, como eu disse, leigas, e as pessoas acreditam naquilo. E aí eles entram com as tradições que vão gerar lucros. Nas igrejas evangélicas são fogueiras santas, sacrifícios, vamos subir um monte, cada um leva tanto, eu vou vender compra essa toalhinha aqui por R$50, e são milhares e milhares de camisinhas, de toalhinha, que isso aqui você vai te abençoar. Vão fazer um sacrifício, aí vem a igreja evangélica, a romana, a romaria de Nossa Senhora Aparecida e coisa, lá em Aparecida do Norte. Vocês não sabem como é que isso leva dinheiro para Aparecida do Norte. E vocês sabiam que quando tem essas romarias, Aparecida do Norte, essas coisas todinhas, ali, mais de 60% do dinheiro arrecadado, ele vai para o Vaticano. E isso não é só no Brasil, não. Isso em todos os países do mundo que tem uma cidade tipo Aparecida do Norte. No México tem, e eles têm que pagar um tributo para Roma. Então essas romarias servem para isso. E essas romarias são verdadeiros sacrifícios. E o que a palavra de Deus fala sobre sacrifício? O salmista, ele diz o seguinte: palavras de Deus, sacrifício eu não quero, o que eu quero é misericórdia. Deus, ele não se alegra em sacrifício, porque ele foi o próprio sacrifício por nós. Ele não quer sacrifício, o único sacrifício que ele quer da gente é um coração puro, limpo e obediente à sua palavra. Mais nada. O único dízimo que ele quer é que nós cuidamos das viúvas, dos necessitados, dos enfermos. Foi isso que Jesus pregou. Ele não quer sacrifício. O sacrifício ele fez por nós naquela cruz. Onde que eu falei, aquele sacrifício, Jesus é a Páscoa. O sangue dele é a Páscoa. É aquele sangue que foi passado nos umbrais dos judeus lá no Egito, quando eles foram libertos. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eles usam essas tradições humanas aí que geram dinheiro. Eu pergunto a vocês, por exemplo, vamos falar um pouquinho aqui da Igreja Católica. Essas romarias que fazem aí, Nossa Senhora Aparecida, descendo o rio, lá na minha terra, no Rio Novo tem muito disso, em todos os lugares tem, na Bahia tem, no coisa e tal. E neguinho vai para... Primeiro que isso não existe. E segundo que eles vão para lá tampado na manguaça. Lá, cerveja, coisa e tal. Você acha que Cristo está presente num negócio desse? Você acha que o sagrado vai estar presente aonde está todo mundo bêbado e coisa? Natal, cerveja a noite inteira, e churrasco no dia seguinte, todo mundo bêbado e coisa e tal. Você acha que o aniversariante do Natal, que é Jesus, ele vai estar presente num lugar desse? Se ele condena a bebida, se ele fala que nós devemos viver lucidamente, você acha que vai ter Deus nisso, num lugar que você está misturando o sagrado com o profano? Com bebedeira? Lógico que não. Você acha que Deus se agrada das pessoas que acompanham esses pastores aí subindo um morro de joelho e chegar lá, fazer uma fogueira santa e jogando dinheiro lá, toma isso, toma tanto, eu fiz um voto de R$1.000. Você acha que Deus precisa disso? Não.
Por isso que eles pegam os textos fora de contexto para tirar. Isso é comércio. É isso que eu estava tentando dizer. Nós não podemos tirar da Bíblia ou acrescentar coisas na Bíblia para formarmos tradições de homens que não existem na Bíblia. Se nós queremos louvar a Deus, se nós queremos aceitar a Deus em nosso coração, se nós cremos que através do sacrifício de Deus nós teremos um novo céu e uma nova terra, nós temos que aceitar a Bíblia conforme ela é. Então, a gente não pode deixar isso acontecer em nossas mentes. E para isso, o que tem que acontecer? Isso tudo que eu estou falando aqui, gente, é vocês lerem a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, você se desprende dessas pessoas que te aprisionam com essas tradições que não existem, que estão profanando o sagrado. É só conhecer, eu estou falando isso, eu estou falando para protestante também. E eu hoje já nem me julgo um protestante mais. No início eu me converti, graças a Deus, porque foi ali que eu aprendi a palavra de Deus. Porque dentro da religião dos evangélicos leiam muito a Bíblia. Eu aprendi, mas lá dentro também eu vi muito esses erros. Hoje eu me julgo um cristão bíblico. E eu tenho a obrigação de passar isso para as pessoas. O sagrado não pode botar o profano no sagrado. É coisa séria. Porque senão, o Cristo que você conhece não é o Cristo que vai te salvar. Não é o Cristo que vai te ajudar quando você um dia de joelho estiver orando, pedindo por um enfermo, por uma pessoa da família. Não vai ser esse Cristo que vai te ajudar. Porque você está profanando a palavra dele. Nós não podemos usar isso, deixar isso acontecer conosco. Eu não estou aqui metendo pau, quando eu estou falando de católico, estou falando de protestante, estou falando de todos. Hoje, por exemplo, eu frequento a igreja. Essa igreja eu estou ali, quando eu vou na igreja, eu não vou para ouvir homem, eu vou para ouvir, eu fico de olho na cruz vazia que está lá. Eu vou lá para adorar a Deus no meu coração. Se o que o líder meu religioso falar bater com o conhecimento meu que eu tenho da Bíblia, eu guardo em meu coração. Se ele falar alguma coisa que eu sei que está fora do contexto da Bíblia, entra no ouvido e sai no outro. Mas nem por isso eu deixo de procurar a igreja, porque Jesus falou que onde tiver mais de um em meu nome, eu estarei presente. E nós temos a obrigação de congregar. Congregação onde se reúne as pessoas para adorar a Deus. Então, isso para mim, eu não vou deixar de ir à igreja por causa disso. Só que eu procuro escolher a melhor igreja possível, porque tem umas aí que é demais, né? É horroroso, tem pastores aí, tem algumas coisas que eu ouço da religião católica, eu prefiro nem ouvir, entendeu? Não estou falando aqui para ninguém trocar de religião, estou falando para vocês se inteirarem da Bíblia e parar de ficar igual Godela, esperando cair e eles botar comida na boca de vocês. Em Oséias, o profeta diz assim, no versículo, se não me engano, no versículo 4, capítulo 4, versículo 6, ele fala assim: o meu povo vai ser destruído, sabe por quê? Por falta de conhecimento da minha palavra. Às vezes, nós estamos andando em caminho errado, achando que estamos em caminho certo, por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus, meus amigos, todo mundo pode ter. Basta saber ler, que todo mundo hoje quase não tem. Lê a palavra, estuda a palavra, e você vai saber que o que eu estou falando aqui é verdade. E você, quando está num templo, seja católico, seja apostólico, seja qualquer um, seja protestante, você vai entrar, vai ouvir, o que for bom você assimila, o que for
mentira e que não consta na Bíblia, você vai estar inteirado disso e você vai isolar. É só isso que eu tinha para dizer para vocês. Vocês tenham um bom dia e fiquem todos com Deus. E mais uma vez, uma boa Páscoa para vocês.